Estamos de volta e agora para comentar os assuntos do esporte. Hoje com João Carlos e Gil Arruda. Ok, Cristian, grande abraço a você, os amigos ligados aqui no RVC Notícias. Hora de falar de esportes, em especial do esporte aqui da região do Vale do Paraíba. E por isso chamo aqui o Gil Arruda para participar conosco e destacar aqui os principais assuntos que envolvem aqui essa terça-feira. Começando falando do basquetebol de São José, Gil Arruda, que conseguiu uma vitória que ninguém esperava. Venceu o Bauru e igualou aí a fase final do Campeonato Paulista, é isso? Exatamente, conseguiu aí com os 2 jogos que fez em casa, no ginásio Lineu de Moura nesse final de semana, o último nessa segunda-feira, conseguiu empatar a série, um jogo que estava emocionante. A equipe de São José agora vai para o 5º jogo no ginásio em Bauru, daqui a alguns dias, né? Primeiro vai disputar uma série de jogos pelo Sul-Americano e depois vai poder focar aí todas as atenções para essas semifinais do Campeonato Paulista. A gente sabe que a equipe joseense é uma equipe muito forte e conseguiu se recuperar de 2 derrotas fora de casa e conseguiu vencer os 2 jogos em casa e empatou a série. Interessante, né? O time viveu uma crise no começo do mês com relação ao nome, ao patrocinador, a quem pagava aí os jogadores da equipe. Daí foi para a quadra e perdeu 2 partidas. Quando todo mundo esperava que, na linguagem popular, a vaca tinha ido para o brejo, o time conseguiu 2 resultados importantes e voltou aí a despontar até poder brigar pelo título de campeão paulista. Com certeza. E os jogadores que passaram pela seleção brasileira, como o Fulvio e o Murilo, foram os grandes destaques dessas 2 vitórias. A equipe joseense, que a gente sabe que tem muita força jogando em casa, e até um dos jogos poderia não ter sido feito no ginásio Lineu de Moura, em virtude de algum problema devido à interdição, por exemplo, assim. E a equipe joseense conseguiu se recuperar aí, conseguiu jogar em casa e fez essas 2 vitórias que conseguiu empatar a série. Claro que o time briga aí para conquistar o título, mas vive uma transição também, até porque haverá mudança de governo em São José dos Campos, sai o prefeito Curi, entra o Carlinhos de Almeida e ninguém sabe como é que vai ficar o basquete. Mas antes o time tem que tentar ganhar aí este campeonato que é muito importante. Por falar política e esportes, e o nosso Guaratinguetá, hein, levou 3-0 ao Atlético Paranaense no último sábado, voltou para a zona de rebaixamento e agora vai viver um martírio nesse final de temporada. Aliás, é um ano para se esquecer do Guaratinguetá, hein? É, um ano que o Guaratinguetá conseguiu cair aí no Campeonato Paulista e também no Brasileiro, e várias rodadas ameaçou sair da zona do rebaixamento, contando com derrotas do CRB, que é o adversário direto. Nessa última rodada, antes de perder para o Atlético Paranaense, tinha conseguido sair e acabou voltando, né, com essa derrota por 3-0 no sábado à tarde. E no jogo na sexta-feira, a expectativa é de que tenha uma boa torcida no estádio, um jogo que é clima de decisão contra o Guarani, um duelo quase direto aí para o Guaratinguetá conseguir mais uma vez sair da zona do rebaixamento. A briga é direta com o CRB e agora também com o Bragantino, que é outro time que está agora fora da zona do rebaixamento. E o Guaratinguetá teve um fato interessante que atrapalhou muito, né? Mandou vários dos seus jogos no estádio Martins Pereira, do São José. Agora, na semana passada, voltou a jogar no Dario Rodrigues Leite, conseguiu uma vitória em casa, depois perdeu fora de casa, e a expectativa é que a torcida possa apoiar o time. Muito pouca gente acompanhando os jogos. Aliás, a média da Série B é uma média pífia para um campeonato tão importante. Mas agora é torcer para o Guará pelo menos se livrar. Sexta-feira contra o Guarani, então. Sexta-feira contra o Guarani, um duelo aí praticamente de decisão, como falei. O Guaratinguetá, que durante o campeonato teve especulações de alguns jogadores que poderiam sair, como o Alemão, por exemplo, que foi revelado no Santos, mas ele permaneceu e continuou fazendo os gols aí pela camisa do tricolor do Mar. Aliás, é o artilheiro do time, é o cara que faz os gols aí, que se tivesse seu alemão, seria muito pior. Para fechar nossa programação esportiva de hoje, como o Brasil é o país de futebol, já tem Sul-Americana hoje também. Exatamente, hoje acontece a primeira partida das quartas de finais. O Grêmio enfrenta o Milionários que eliminou o Palmeiras. O jogo está marcado para essa noite em Porto Alegre e o jogo de volta acontece na quinta-feira da semana que vem, jogando no estádio em Bogotá. E a gente sabe que o Grêmio, se passar e pode enfrentar o São Paulo, aí poderemos ter um cruzamento automático das 2 equipes do mesmo país. A mesma regra que tem na Libertadores, tem também na Sul-Americana, que não pode ter finais com os mesmos times do mesmo país. E por isso o Grêmio pode fazer um bom resultado jogando em casa hoje contra o Milionários. A gente sabe que é um time difícil, deu trabalho para o Palmeiras, tem um ataque muito veloz e acontece essa semana a primeira partida e na semana que vem o Grêmio vai jogar em Bogotá, na Colômbia. Maravilha. Aliás, para dar trabalho para o Palmeiras, basta ter 11 em campo, já dá trabalho para o time do Palmeiras. Nós voltamos amanhã para falar mais de esportes. O assunto amanhã vai ser o futsal da cidade de Pindamonhangaba, que faz boa participação aí nos campeonatos, é isso? Exatamente. O futsal feminino sub-20 conseguiu uma bela classificação fora de casa e mais detalhes amanhã aqui no RVC Notícias. Ok, Cristian, falamos de esportes em especial para o RVC Notícias. Obrigado e vamos a mais um intervalo e já voltamos.
A gente aprende aqui a descobrir e desenvolver os nossos talentos e ideias, a solucionar problemas, multiplicar o conhecimento. E o resultado é este que você pode ver aqui. Gente, preparada para o mundo. Processo Seletivo 2013 FAP Funvic. Educação para a vida. FAP.br